Fala galera, eu sou o Bruno Piacentini e hoje nós vamos ter uma outra super aula aqui no canal do YouTube da Eu Me Banco. Nós vamos falar sobre medidas de associação entre variáveis. Então, quando nós pegamos dois ativos, como eles se comportam? Isso vai ser muito importante para a sua prova de certificação, mas principalmente para a sua vida no mercado financeiro na hora de você montar um portfólio de investimentos para o seu cliente. Você vai entender mais sobre isso nesta aula. Não esquece, se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e já deixa seu like, porque eu tenho certeza que você vai adorar a aula. Papel e caneta na mão, porque essa aula é muito importante para a sua prova e aqui você vai ver as três medidas de associação entre as variáveis: covariância, coeficiente de correlação e coeficiente de determinação. Você vai aprender aqui a identificar as diferenças e eu vou trazer até mesmo gráficos de ativos para mostrar para você um pouquinho na prática. Como você sabe, este é o DNA da Eu Me Banco e não tem como trazer algo diferente para você. Bora então para o slide, como sempre eu já vou me teletransportar para cá para a gente começar a nossa super aula. Que viagem é essa, velho? Então vamos primeiro pelo processo inicial teórico, entender qual é a diferença de covariância, correlação, coeficiente de determinação. A covariância, ela apresenta se os ativos andam na mesma direção ou não, somente. Então, se nós pegarmos dois ativos, como por exemplo duas ações, Itaú e Bradesco, elas andam na mesma direção? Andam em direções opostas? Somente isso será a resposta da covariância. A covariância não é capaz de explicar a força em que as ações, em que os ativos andam na mesma direção ou direções opostas. Quem vai fazer isso, ou seja, quem vai complementar o estudo da covariância é a correlação. O coeficiente de correlação vai nos mostrar não somente se eles andam na mesma direção ou direções opostas, mas o quanto eles andam. Eles andam em tal proporção juntos. Eles andam em X proporção separados. E nós temos até mesmo dados mais específicos com relação a isso. A correlação vai além da covariância, mostrando o quanto que os ativos se movimentam em conjunto ou em direção opostas. Podem assumir valores entre -1 e 1 somente. Você não vai ter um coeficiente de correlação -2, -10 ou 2, 10. Sempre será entre -1 e 1. Só temos estes resultados possíveis para coeficiente de correlação, tá? Então, muita atenção para esta medida, porque é a mais cobrada na sua prova. Tanto a parte conceitual, quanto a parte gráfica, que eu já vou mostrar para você. Antes disso, nós vamos passar pelo coeficiente de determinação, que também é conhecido por R ao quadrado. O que significa esta medida? Olha só. Quanto as variações de um ativo podem ser explicadas pelas variações de outro ativo. Então, se eu pegar um exemplo, como eu já dei, de Itaú e Bradesco, são dois bancos, duas instituições financeiras grandes, de porte grande aqui dentro do Brasil, tá? Então, nós vamos analisar covariância, correlação e coeficiente de determinação. Na covariância, o que eu vou ter é, olha só, esses dois ativos andam na mesma direção, ponto. Eu passo para coeficiente de correlação e eu observo que, além deles andarem na mesma direção, eles andam na mesma direção em X percentual. Nós vamos identificar entre -1 e 1 este valor, este resultado. E passando mais além, o quanto que as variações percentuais de Itaú explicam as variações percentuais de Bradesco. Isso é o coeficiente de determinação, R ao quadrado, tá? Então a parte conceitual teórica você já tem aqui, mas o mais importante dessa aula são os gráficos representativos. A Ambima costuma cobrar muito isso nas suas provas de CPA 20 e CEA, tá? Então muita atenção. Eu tenho aqui já os três gráficos. Eu sei que o meu cabeção que já está tampando o gráfico aqui de correlação positiva, mas na hora que chegar nele eu troco do lado da tela e você consegue observar um pouco melhor, tá? Então vamos observar primeiro, deixa eu pegar aqui o meu apontador laser para que você possa visualizar de uma melhor maneira, certo? Então aqui você está vendo a correlação negativa. Lembra que eu falei para você que o resultado de coeficiente de correlação só vai ser entre -1 e 1? É exatamente o que nós temos aqui na tela.
Quando nós tivermos um resultado menos 1, nós temos uma correlação negativa. E no gráfico você consegue ver isso. Eu tenho dois ativos, né, simbólicos aqui para um exemplo, tá? Então o ativo vermelho e o ativo azul, que eles estão representados neste gráfico aqui de correlação negativa. Eu até coloquei como exemplo Ibovespa e taxa Selic, já explico um pouco mais sobre isso. Mas observa o quanto que eles andam em direções opostas. Enquanto o gráfico vermelho, né, a linhazinha, a movimentação gráfica vermelha sobe, a movimentação gráfica azul desce na mesma proporção. Ou seja, na mesma proporção, só que em direções completamente opostas, tá? Isso significa uma correlação negativa igual a menos 1. Eu coloquei como exemplo Ibovespa e taxa Selic porque é o que nós temos na realidade. Nós temos que a aproximação da correlação entre Ibovespa e taxa Selic é mais próxima de menos 1. Tende a ser negativa. Por quê? Vamos pensar lá há anos atrás, quando nós tínhamos uma taxa Selic a 14%. Daqui a pouco esse vídeo ele fica um pouco desatualizado também e a gente tá batendo a Selic a 14%. Mas tudo bem. Enquanto isso, nós estamos subindo com a Selic. Então vamos pensar há anos atrás, onde realmente, de fato, a taxa Selic era ali 14%, 13%. Tá. Então, nós tínhamos um cenário onde o investidor brasileiro ele tinha um perfil mais conservador. Então ele era acostumado com ativos de renda fixa, instrumentos de renda fixa. Com o passar dos anos, nós vimos a Selic despencar até chegar a 2%. E o que aconteceu? A taxa real ela passou a ficar negativa. Então ficou muito... Vamos falar? Então ficou muito pouco atrativo os investimentos em instrumentos de renda fixa. O que aconteceu? O perfil do investidor brasileiro passou a ter uma mudança significativa. As pessoas passaram a buscar por riscos maiores em ativos de renda variável. Ainda mais com um monte de youtubers falando, compre ações agora mesmo. Isso aconteceu muito neste período. Então, olha só a correlação, olha só a mudança de perfil. As pessoas deixaram de investir em instrumentos de renda fixa porque a taxa Selic caiu. Com as pessoas entrando mais na bolsa de valores, o Ibovespa subiu. Então essa é a correlação negativa, quando um sobe, o outro desce, tá? E aí nós vamos verificar a proporção de acordo com o resultado do coeficiente de correlação. Já uma correlação nula será igual a 0, assim como eu tenho neste segundo gráfico aqui, tá? Deixa eu ver se vocês estão vendo bem. Estão vendo bem, ainda a minha cabeça não está cortando esse gráfico. Tá, então olha só a diferença da movimentação gráfica da correlação nula. Preste atenção na linha vermelha, na movimentação gráfica em vermelho. Como é volátil esse ativo. Ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce. Ele está ali numa montanha russa maravilhosa. Tá, enquanto isso, olha o quão é pacato esta movimentação gráfica em azul. Ela está constante, parece que está dormindo, ó, reta. Tranquila, na dela, enquanto o mercado está subindo e descendo loucamente, esse ativo em azul tá ali, ó, bem relax, bem tranquilo. Nossa! É uma correlação nula. Um não está sendo explicado pelo outro, um não está dependendo do outro, eles não estão nem andando juntos, nem andando separados, eles estão andando. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Cada um na sua direção, não importa. Não estou olhando para onde ele vai, não me interessa. Eu tenho como exemplo Banco Inter e Banco Itaú. Mas caramba, os dois não são bancos? Será que eles não têm que ir na mesma direção? Não. Porque nós vamos ver até mesmo no gráfico, eu vou trazer isso para mostrar na prática para você. Mas o Banco Itaú é um banco consolidado e um banco tradicional, uma blue chip. Quando nós falamos de Banco Inter, nós estamos falando de um banco digital mais recente. E nós temos então uma small cap. E aí você vai ver até mesmo na movimentação gráfica o quanto que é independente a movimentação gráfica de um e de outro, tá? Agora sim é a hora de eu mudar a minha tela aqui e ir para o outro gráfico e te mostrar a correlação positiva. Olha só esta movimentação gráfica aqui.
Olha só a linha vermelha da movimentação gráfica e a linha azul da movimentação gráfica. São dois ativos novamente, só que desta vez eles andam de mãos dadas. Enquanto um sobe, o outro sobe também na mesma proporção. Ele começa a cair e o outro vai atrás na mesma proporção. Começa a subir e vai para cima na mesma proporção. Isto é uma correlação positiva. Toda correlação positiva será igual a 1, certo? Nós temos como exemplos bancos tradicionais. Então, se você colocar no gráfico, assim como eu vou fazer já já e te mostrar na prática, as ações de Itaú, Santander, Bradesco, que são bancos tradicionais, blue chips do mercado financeiro, você vai ver que os gráficos andam na mesma direção e praticamente na mesma proporção, justamente por conta da correlação positiva. Bora agora praticar todo esse conteúdo. Lembre-se do que é importante, entender a parte teórica para a sua prova, mas aplicar na realidade, aplicar na prática, para que você saiba também tudo sobre o mercado financeiro. Agora sim, nós já temos aqui os gráficos na tela para que você extraia um pouquinho o conteúdo teórico e leve para a prática. Você sabe o quanto é importante e o quanto nós falamos isso diariamente aqui no Eu Me Banco. Certo, eu tenho aqui na tela 3 movimentações gráficas diferentes para que a gente treine, tá? Esta primeira aqui, nós estamos vendo em azul, a movimentação gráfica em azul de Ibovespa e em laranja a movimentação gráfica da cotação do dólar, né? Dólar com real. É a mesma coisa se eu colocasse aqui na tela para você Ibovespa e taxa Selic, assim como eu trouxe no exemplo simbólico lá do slide. Tá? Porque você vai verificar o quão negativa é essa correlação. Olha só, enquanto Ibovespa estava subindo aqui, dólar estava caindo. Quando Ibovespa começou a ter uma queda, olha só que queda bonita de Ibovespa aqui, dólar passou a subir. Então eles andam sempre em direções opostas. Isso você aprendeu na parte teórica, que é uma correlação negativa. Agora faz o exercício. Qual é o resultado mais provável desta correlação? Menos 1, 0 ou 1? Menos 1. Esta correlação, por ser negativa, tem uma tendência de estar mais próxima de menos 1, tá? Vamos passar agora para a segunda movimentação gráfica, onde eu trago em azul a movimentação gráfica de Itaú e em laranja a movimentação gráfica de Banco Inter, assim como eu trouxe exatamente no exemplo do slide, tá? Olha só o quanto que o Banco Itaú, se a gente correlaciona ele com o Banco Inter, o quanto ele fica constante praticamente, né? Ele segue ali a sua movimentação, enquanto o Banco Inter tem uma volatilidade muito maior. Por que isso se eles são bancos? Tenta pensar na diferença entre esses bancos. Banco Itaú é um banco tradicional, tá? O maior banco da América Latina, e nós temos como uma blue chip. Já quando nós falamos de Banco Inter, nós estamos falando de um banco digital, uma small cap. Então, por ter um risco um pouco maior, obviamente a volatilidade é diferente. E nós podemos ver isso na movimentação gráfica e é bem interessante para você treinar coeficiente de correlação. Eles não estão andando juntos, eles não estão andando em direções opostas, eles estão andando. É isso, de forma independente. Nós temos uma correlação nula aqui nessas movimentações gráficas. E, por se tratar de uma correlação nula, vai se aproximar de menos 1, de 0 ou de 1. De 0, você viu isso no slide. Então, traz isso aqui para a realidade, tá? Por fim, eu trouxe até mesmo 3 ações para que a gente treine a correlação positiva. Em azul mais escuro, a movimentação gráfica de Itaú. Em laranja, a movimentação gráfica de Santander exatamente. E em azul piscina, a movimentação gráfica de Bradesco. Olha só lá desde o começo. Dá uma olhada. Enquanto Itaú está subindo, os outros 2 também estão subindo. Aí eles falam, não, agora a gente vai cair. Então vamos cair todos juntos. Começam a cair. Beleza. Olha só como cai. Não, agora nós vamos subir. Sobe todo mundo junto. Cai o gráfico, cai todo mundo junto novamente. E assim por diante. Eles pegam ali, colocam mãozinhas dadas e vão sempre na mesma direção. Isso você viu no exemplo do slide, que é uma correlação positiva. Vai estar mais próximo de menos 1, 0 ou 1.
de 1, tá? Correlação positiva sempre mais próximo de 1. Ah, mas olha só, Piacentini, neste momento aqui, ó, vou até pedir para o pessoal da edição circular essa parte. Neste momento, Itaú não caiu tanto assim não, porque eles estavam subindo bem juntos aqui, é até difícil você ver porque os gráficos estão se entrelaçando. Eles caem bem juntos, aqui já começa a subir um pouquinho diferente, cai um pouquinho diferente. Ainda assim é uma correlação positiva? Sim, ainda é uma correlação positiva, porque o que interessa é que eles estão indo na mesma direção, talvez não na mesma proporção, mas na mesma direção. O que isso significa? Significa dizer que não vai ser exatamente 1 a correlação neste ponto, mas vai ficar próximo de 1. Então pode ser uma correlação 0,6, 0,7, porque eles andam sim na mesma direção, mas numa proporção um pouco diferente. Interessante falar também que, nós estamos pegando aqui segmento bancário, segmento financeiro, onde a correlação é bem pesada, é bem forte, bem próxima de 1. Então vamos dizer que neste momento X, a correlação entre Itaú, Bradesco e Santander é 0,8. Significa que isso sempre será assim? De forma nenhuma, tá? A correlação ela varia de acordo com as movimentações gráficas do momento. Então é como eu estou mostrando exatamente nesse gráfico. Aqui, no começo, nós temos uma movimentação bem próxima de 1. Aqui neste momento, não tão próximo de 1. Tá? Então ainda continua uma correlação positiva, mas é claro que não vai ser tão próximo de 1, porque eles não estão na mesma proporção. Certo? Então nós vimos aqui tudo o que interessa. Nós vimos a parte conceitual, teórica, de variância, covariância na verdade, né? Covariância, coeficiente de correlação, que é o mais importante, e coeficiente de determinação. Não esquece do R², porque muitas pessoas acabam esquecendo e isso pode cair na sua prova também. Claro, foco principal em coeficiente de correlação e na parte gráfica. Se você já fez alguma prova de certificação de CPA-20, de CEA e caiu na sua prova estes gráficos de correlações, deixa aqui para tranquilizar um pouquinho o pessoal que está ansioso, estudando para a certificação, para eles saberem que estão indo no caminho certo, tá? Não esquece também de deixar o like, porque se você não deixou o like até agora nessa live, está fazendo o quê aqui? Deixa o like, que o conteúdo foi sensacional, tá bom? Não esquece de deixar nos comentários o tema que você quer ver aqui nas próximas aulas e compartilhar esse conteúdo. Vamos impactar todo mundo. Eu quero todos impactados e certificados para que vocês possam ir para a prática do mercado financeiro depois, que é o mais importante, certo? Tamo junto, até a próxima.